Oi, meus amores, tudo bem? Aqui é a tia Patrícia. Estou de volta para mais uma aula de música. Na nossa última aula, nós falamos sobre a cultura indígena e nós descobrimos quão rico musicalmente eles são. Hoje, nós vamos introduzir um novo assunto. A gente vai ver que os índios não ficaram sozinhos aqui. Eles receberam, então, a chegada dos portugueses. E junto com os portugueses vieram uma nova cultura, uma nova língua, uma nova música. Vamos ver como os índios se comportaram a essa novidade? Fica atento aí que a nossa aula vai começar. Na chegada dos portugueses aqui no Brasil, os índios somavam em cerca de 50 milhões. Hoje, infelizmente, nós temos alguns milhares espalhados aí por algumas regiões do Brasil e especialmente na Amazônia. Com essa devastação indígena, muitas questões culturais se perderam, mas ainda hoje algumas aldeias preservam sua cultura original e outras tiveram algumas influências do homem branco que chegou aqui no Brasil. Nós sabemos que a música para o índio tinha uma função muito clara. Ela era ela tinha função religiosa, ela fazia parte das suas festas, ela tinha a questão da comunicação também. E nós vimos que o uso da música para o índio era algo sagrado, não só a sua música, como a sua dança e também os seus instrumentos. Vimos que eles usavam bastante instrumentos de percussão e de sopro. Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, os primeiros que tiveram contato mais específico com a cultura indígena foram os jesuítas, lá no século XVI. Os primeiros jesuítas a chegarem aqui foram na data de 1549, com o padre Manuel de Nóbrega. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles criaram as missões. Lá, eles ensinavam diversos ofícios para os indígenas, como o trabalho agrícola, e ensinavam música também para eles, como a gente vai perceber. Posteriormente, chegou então aí o padre José de Anchieta, que mergulhou na cultura indígena, aprendeu a falar o tupi e, inclusive, fez uma tradução, Salve Rainha. É uma oração. Vamos ouvir? Ao virem para cá, os jesuítas, então, se envolveram com a cultura indígena. Eles criaram missões e passaram a catequizar, a evangelizar os índios. Com esse relacionamento, eles ensinaram os índios a ler e escrever e também ensinavam sobre ofícios musicais. Eles aprenderam aqui a construir instrumentos, como o violão, o violino. E como eles construíam, eles aprenderam também a tocar esses instrumentos. E eles, aos poucos, foram entrando, então, na cultura indígena. Essas missões foram o refúgio dos índios contra as violências dos colonos. E geraram muito ressentimento por isso. As nobres almas desses índios se inclinam para a música. Na verdade, muitos violinos tocados nas próprias academias de Roma foram feitos por suas mãos ágeis e bem dotadas. Foi destas missões que os padres jesuítas levaram a palavra de Deus a um platô ainda não descoberto, onde os índios ainda viviam em estado natural e receberam em troca um martírio. Ao contrário do que se possa imaginar, a cultura indígena, ela sofre modificações de acordo com as experiências que ela vem tendo. Com isso, alguns elementos não indígenas fazem parte hoje da sua cultura, e sem tirar o foco da sua cultura raiz, da sua cultura original. Eles apenas agregaram novas informações, sem perder aquilo que eles já tinham como sua origem principal. Instrumentos como a viola e o violino, que eram usados nas catequeses dos jesuítas, foram aos poucos sendo introduzidas então nas aldeias indígenas. Hoje, muitas delas usam esses instrumentos para tocarem suas músicas. Esses instrumentos, juntamente com os instrumentos antigos, aqueles que já faziam parte da sua cultura. É bem verdade que ainda existem algumas culturas indígenas, algumas tribos que não sofreram nenhum tipo de influência de fora, preservam até hoje a sua tradição, sem
nenhum elemento estrangeiro. E é assim, mantendo as tradições ou aproveitando as informações, as novas influências, que nós vamos escrevendo a nossa música brasileira. Mas é claro, para a gente entender toda a nossa influência, nós precisamos conhecer mais um povo que chegou aqui depois. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas e você já deve imaginar quem é. E agora nós vamos ouvir um trecho de uma música indígena que já inclui aí o violão e o violino. Pindorama? Você sabe o que é? Pindorama era o nome que os índios chamavam o Brasil. Aí, os portugueses chegaram e mudaram tudo. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000.
O que você acha de aprender essa música na flauta? Vamos nessa? Vai ser super divertido! Para tocar essa música, nós vamos usar as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Vamos nessa? Agora é a sua vez de tocar sozinho. Se prepara porque vai começar! Muito bem, hoje nós vimos as primeiras influências externas recebidas pelo índio, a influência dos portugueses através dos padres jesuítas. Na próxima aula nós vamos ver a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil e a gente vai ver que eles influenciaram e muito essa nossa música que já havia aí recebido uma pitadinha aí dos jesuítas. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e na próxima aula tem mais portugueses aí na área. Vamos ver que tipo de música eles trouxeram? Qual será? Qual será o novo estilo musical que os índios vão conhecer? A gente se encontra na próxima aula. Gente, uma ótima semana para vocês e que aproveitem bem o tempo que vocês estão tendo, tá bom? Um beijo, tchau!